Hoje eu vou explicar para você a diferença de Durateston e Deposteron, seja para você que vai fazer TRT, ou seja para você marombeiro hormonizado ou fisiculturista. Eu sou o Dr. Vitor Rocha, preparador de fisiculturistas, nutricionista esportivo, e inscreva-se no meu canal se você quer ter mais informações como essa. Deixa o like, ativa o sininho, é muito importante, ajuda demais o meu trabalho e a engajar. Deposteron e Durateston são duas possibilidades de uso de testosterona exógena. O que é exógena? Tudo que o seu corpo produz chamamos de endógeno. Tudo que não produz ou que você coloca de fora, exógeno. Por exemplo, hormônio da tireoide, a levotiroxina sódica. Isso é o hormônio da tireoide exógeno. Se for o que a própria tireoide fabrica, endógeno. Então, se for a própria testosterona que seu corpo fabrica, é uma testosterona endógena. Se for a testosterona que você aplica, ela é exógena. Duas possibilidades principais que a gente tem no mercado, mas não são as únicas, são Deposteron e Durateston. Ah, Azul, mas qual outras possibilidades? Tem possibilidade de Nebido, que tem uma meia-vida super longa. Temos o gel transdérmico, que a gente tem um controle maior sobre as flutuações com eles e menos riscos de colaterais cardíacos, como indica alguns estudos. E Azul, qual é a diferença então entre Durateston e Deposteron? Durateston, ele é uma mistura de 4 ésteres de testosterona. Ou seja, o Deposteron, por exemplo, ele é um cipionato, ele é um éster de cipionato. Pronto, acabou. Só tem um éster ali. O Durateston, ele é um blend com 4, tá? Propionato, fenilpropionato, isocaproato, decanoato. Por que fizeram um blend de Durateston? Porque assim, você tem uma meia-vida de ação rápida, que é o propionato, 2 de ação média e 1 de ação longa, que é o decanoato. Vai possibilitar imitar melhor, mas não quer dizer que vai imitar de forma precisa e nem tão eficiente a testosterona endógena. Isso porque a testosterona endógena, aquela que a gente fabrica, ela não é uma constante, ela é pulsátil. Então, conforme o seu estresse, ou conforme o estímulo, ou conforme o treino, ou conforme a alimentação, ou conforme uma variedade de coisas, ela vai ser liberada conforme o que o corpo entende que é uma necessidade. Ou não, se o corpo entender que deve abaixar. O problema de quando se faz uma TRT e mantém a testosterona nos mesmos níveis fisiológicos, porém estáveis, é que a testosterona fisiológica, aquela que seu corpo produz, ela não fica o tempo todo em ação. Ah, e se acontecer então de eu aplicar uma de fora e ficar o tempo todo em ação? Acontece que você pode ter danos. O que mais se tem evidências desses danos são os danos cardíacos, tá? Porque a testosterona, ela não só faz crescer massa muscular ou te dá características masculinas. Ela tem diversas outras funções. Tudo que é hormônio no seu corpo, ele sinaliza para alguma coisa. Ele é como se fosse uma chave de liga ou desliga, tá? E a partir do momento que você tinha algo que era pulsátil, você tem constante, você vai ter uma alteração do que é fisiológico. Tendo alteração do que é fisiológico, você não tem mais o equilíbrio natural e algum colateral você vai ter. Tanto é que pessoas que precisam de TRT, seja por varicocele, algum trauma no testículo, seja por estresse, por falta de sono, obesidade, má alimentação, seja o que for, que a pessoa vai precisar de uma TRT. Se a pessoa tem tendência forte a ter problema cardíaco, ou se ela já tem problemas cardíacos, o ideal é ela fazer o uso do gel transdérmico, tá? E não nem Nebido, nem Durateston, nem Deposteron. Esses 4 sais que tem na Durateston, o propionato, ele tem meia-vida de até 48 horas, tá? Fenilpropionato, ele tem uma meia-vida de 2 a 3 dias. Isocaproato, ele tem uma meia-vida de 7 a 9 dias. E o decanoato, de 15 a 20 dias. Então, o ideal de se aplicar um Durateston para TRT é de 15 a 20 dias. Por isso que se faz a aplicação a cada 21 dias, tá?
essa TRT nem sempre, ainda mais dependendo da idade, vai ser respeitado 21 dias. Se for uma pessoa mais nova, você consegue antecipar 18 dias, 15 dias. E claro que você antecipando esse intervalo de aplicações, você vai deixar a dose que você procura estabilizar ali no corpo maior. Ah, e por que usar Durateston e não Cipionato? Porque o Durateston é assim, ele vai ter uma ação mais rápida, apesar que o Cipionato tem um pico de ação em 4 dias, ele vai ter uma ação mais rápida por conta do propionato, então ele já vai aliviar de cara os sintomas. De início, ele tem uma estabilidade mais rápida que o Cipionato, isso porque, ó, subiu um éster, o propionato, beleza, ele tá aqui. Aí, depois de alguns dias, subiu outro, subiu outro, subiu outro, ele criou uma linha de estabilidade. Só que, conforme vai caindo o tempo de ação, vai caindo meio que junto, tá? Mas comparar a estabilidade dele com o Cipionato não dá. O Cipionato, se você for comparar a curva gráfica de toda a estabilidade entre uma aplicação e outra, o Cipionato é muito mais estável. Então, algumas pessoas se dão melhor com Durateston, outras com Deposteron. Às vezes são casos específicos. Por exemplo, o Durateston, muitas vezes por conta dessa ação rápida do propionato, a pessoa tem uma sensibilidade maior à testosterona e sentir mais forte os colaterais. Propionato, quando aplicado, ele se converte num ácido pela ação rápida dele, ácido proponóico. E esse ácido ele vai gerar uma dor local. Além disso, tanto o Durateston quanto o Cipionato, eles têm como diluente óleo de amendoim, também tem álcool benzílico, que são irritantes. E tem pessoas que têm alergia, então pode causar uma dor extrema, às vezes levando uma inflamação grande. Mas você vai, então, quando uma pessoa tem sensibilidade ao propionato e ao ácido, que ele vai causar uma dor, ou a ação muito rápida e a pessoa ser sensível, você pode optar por Deposteron. Porém, tem algumas diferenças. O Deposteron, ele vem numa ampola de 2 ml com 200 mg. O Durateston, ele vem numa ampola de 1 ml para 250 mg, ou seja, ele tem 50 mg a mais em uma ampola. O Durateston tem 100 mg por ml, o Durateston 125 mg por ml. A frequência de aplicação do Cipionato, apesar de em bula ele ter a posologia lá de 2 a 4 semanas, o ideal é antecipar, no máximo 21 dias. E a Durateston de 1 a 3 semanas, tá? A posologia é dentro do ideal, 7, 14, 21 dias, que são 3 semanas. Então, é nisso que eu falei que você vai dosar, até porque assim, a curva, o valor de referência de testosterona, apesar de vir no exame num valor fixo, a cada década que você ganha de idade, você tem uma tendência a baixar a testosterona. Então, a pessoa que tem de 20 a 30 anos, a testosterona se espera um nível, de 30 a 40 anos, outro nível, de 50 a 60 anos, outro nível. Isso é fisiológico e nisso você vai fazer essa diferença na posologia entre um e o outro. Azul, e para hormonizado, quando que eu vou diferenciar Durateston e Cipionato? Tem gente que se dá muito bem com Durateston, simplesmente se dá muito bem, mas teoricamente não é o mais ideal para nível estético, porque daí quando você procura nível estético, você já vai estar usando uma dosagem suprafisiológica, beleza? Então, já esquece aquele negócio do Durateston tentar imitar, até porque ele faz isso muito mal, a testosterona que você já fabrica, por ela ser pulsátil. Até porque ela pulsa muitas vezes durante o dia. Tem muitas variações. Por isso que o gel transdérmico acaba sendo mais seguro, muitas vezes em TRT. E ela imita muito mal. Isso não imita praticamente nada, essa oscilação que ela faz na testosterona. Não imita quase nada essa testosterona pulsátil do organismo. Então, já que você vai usar suprafisiológica, o Durateston já imita mal essa testosterona pulsátil. Porém, isso não quer dizer que ele não vá preservar a saúde cardiovascular mais do que o Cipionato. Geralmente ele preserva mais a saúde cardiovascular em determinadas situações do que o Cipionato.
Porém, você já vai fazer o uso em dosagem suprafisiológica, já vai fazer o uso para fim estético. Quando se usa um hormônio para fim estético, se espera o quê? Para ganho de massa muscular, durante o seu dia você tem períodos de anabolismo e catabolismo. Por exemplo, você está treinando forte lá. Durante o treino, para quem não sabe, o treino é catabólico. Depois que você vai criar um cenário anabólico, você precisa criar aquele catabolismo para ver o anabolismo. Dependendo do seu estresse, dependendo do que você come, dependendo do seu sono, da intensidade do seu treino, se você faz cardio ou não, você vai propiciar ao seu corpo momentos de anabolismo e catabolismo. Só que para você ter ganho de massa muscular, a maior parte do seu dia a longo prazo, a médio e longo prazo, precisa de ser mais anabolismo do que catabolismo. Então, a partir do momento que eu tenho algo que oscila muito, vai oscilar muito entre anabolismo e catabolismo e não ter uma frequência. Agora, quando eu tenho algo mais estável, como um cipionato, que é um masteron, tá? Imagina um gráfico de estabilidade mais sem picos, mais estável, você vai proporcionar o tempo inteiro mais anabolismo. Então, muitas vezes você vai precisar de uma dose talvez maior de Durateston para conseguir o mesmo efeito cipionato. Porém, tem gente que tem muito mais colaterais com cipionato do que com Durateston, tá? Essa é a teoria. Agora, existe ainda o enantato. O enantato não vende em farmácia no Brasil. Geralmente a gente importa de fora. E para isso tem o link aqui ó, da Landerlan, que tem outras marcas lá também, tá? ZHPC, tem Muscle, Cooper. Por exemplo, você pegar um Muscle, o Muscle ele é diluído em óleo de uva, já tem a vantagem de não ser um óleo de amendoim. E essas são indústrias farmacêuticas legalizadas, porém lá no exterior, não são legalizadas no Brasil. Então a gente faz essa importação, usa o enantato, que ele tem relatos e evidências de ter menos colaterais que o cipionato. E qual é a diferença da meia-vida do cipionato e do enantato? É praticamente a mesma meia-vida. É praticamente um éster extremamente semelhante um ao outro. Só que algumas pessoas se dão melhor com o cipionato, algumas com o enantato. Na prática, existem muito mais evidências de menos colaterais com enantato do que com cipionato. Porém, isso é individual. Conheço vários casos, porém não é a maioria, de o cipionato causar menos colaterais. Só que o enantato tem essa vantagem de ser diluente em óleo de óleo de uva, sairmos do deposteron, que é óleo de amendoim, que pode ser mais irritante, mais sensível a pessoas alérgicas, e irmos para uma droga de mais qualidade e mais específica para ganho de massa muscular, para fisiculturismo. Inclusive, por exemplo, você pode pegar um Muscle Pharma, um Cooper, e pegar o cipionato de testosterona, que aí não vai ter mais o mesmo nome de deposteron, que será a mesma coisa do deposteron de farmácia brasileira, só que com outro diluente, por exemplo, o Muscle Pharma óleo de uva. E, ao meu ver, a minha prática, eu tenho vários exames aqui de usuários de Durateston e Deposteron de farmácia brasileira, e que eu repeti 2, 3 vezes com as mesmas doses o exame de testosterona na pessoa e deu como se fosse subdosado para a dose que aplicou. Cara, isso acontece muito e eu já ouvi muitos relatos. Só que sempre tem algum ignorante, algum defensor de tudo que é legalizado, de que, nossa, se é legalizado tá na farmácia é porque é a melhor droga do mundo, cara. Para com isso. Até losartana já foi proibido de vender por conta de erro de fabricação, se eu não me engano. Então, é muito comum se ver Durateston e Deposteron de farmácia subdosado. Agora é muito difícil você pegar uma marca boa que não seja underground, aquelas que são laboratórios caseiros, fabricados no fundo de casa, que não sejam essas, mas sejam indústrias farmacêuticas já bem conhecidas no meio, Cooper, HPC, Muscle, Lander. É difícil você pegar essas como subdosadas. Muita gente vai falar, tá louco, da farmácia subdosada, você quer pegar um negócio importado de fora, mas só que você vai importar direto de um revendedor oficial das farmácias, como esse daqui, que acabou de aparecer o QR Code, tá? Você não vai pegar de qualquer lugar, porque o que mais tem é falsificação de Landerlan e de Muscle Pharma. A Landerlan é excelente, só que a Landerlan usa óleo de amendoim também.
tá? Se você não tiver problema com óleo de amendoim, a Landerlan é excelente. Se não, o Muscle Pharma entra aí com óleo de uva, menos possibilidade de causar uma irritação ou uma alergia. Fora isso, temos aí o Nebido, que se aplica a cada 3 meses, vida extremamente longa. Cara, isso vai servir mais para quem realmente é só uma TRT, para quem não tem problemas cardiovasculares, já constatados, isso porque por 3 meses você vai ter uma droga que é irreversível, diferente de um gel transdérmico. Temos a testosterona oral, que é uma merda, tá? Desculpa o palavreado, mas é uma merda. Extremamente hepatotóxica, ineficaz, somente uma pequena parte dela é realmente aproveitada pelo organismo. E o gel transdérmico, tá? Que para quem vai fazer TRT, para você que quer para fim estético, esquece. Mas para TRT, ele acaba sendo mais seguro, sem hipocrisia, tá? Eu gosto muito de um cipionato, de um enantato e talvez de um duratestrão, eu gosto para fim estético, mas sem hipocrisia, o gel transdérmico ele é muito mais seguro do que qualquer outra testosterona injetável, pelo menos por hora. Hoje, com a nossa tecnologia, com a medicina atual, com a ciência atual, com a farmacologia atual, o que temos de mais seguro e mais efetivo em relação à reposição é o gel transdérmico. Não é para você sair fazendo reposição de testosterona só porque a sua testosterona deu baixa. Isso porque o exame de testosterona tem até 30% de margem de erro, tá? O exame que é feito no laboratório. Existem exames mais precisos, geralmente são feitos em centros de pesquisa. Tem que ser feito nas mesmas condições, estresse, alimentação, entre outros fatores, pode influenciar. Então, para constatar uma testosterona baixa, pelo menos 3 vezes você tem que fazer o exame de testosterona. Mesmo assim, se você tem uma testosterona de 300, de 200, com ali 28 anos de idade, não necessariamente será indicado uma TRT para você. Existem outras possibilidades. Exemplo, você pode usar uma dose mais baixa de clomifeno que você precisa manipular. Ou você pode usar alguns suplementos que são eficazes em elevar a testosterona natural quando existe algum motivo, algum fator que ela esteja baixa por conta desse motivo, desse fator. Ou muitas vezes, se você não tem sintomas, não tem necessidade. Por exemplo, eu cuido de muitos fisiculturistas naturais que por conta do treino intenso, por conta de preparação, por conta da alimentação e outros fatores, a testosterona da maioria dos fisiculturistas naturais é baixa. E mesmo assim eles têm ganho de massa, responde muito bem. Isso depende muito também da sensibilidade que o seu organismo tem à testosterona. Se você é um cara que geneticamente tem mais receptores androgênicos e responsivos à testosterona, em relação, por exemplo, à massa muscular, se você tiver uma testosterona de 300 a 400 e você tem essa genética mais responsiva, muitas vezes você vai ter uma facilidade de ganho, uma resposta à testosterona e não vai ter sintomas de baixa testosterona do que uma pessoa que, por exemplo, naturalmente, às vezes ela tem de 700 a 800, mas não é tão responsiva. Então não é exatamente o nível da testosterona. Para se fechar um diagnóstico, você precisa de vários fatores, vários exames e analisar um cenário como um todo e, claro, por um bom profissional. Muitas vezes também você chega sendo tendencioso e não se deixa ser avaliado e acaba saindo com sua receita de testosterona. Porque, na verdade, sua intenção ao chegar no consultório, seja do seu preparador, do teu médico, ou seja de quem for, você já foi com a intenção de usar testosterona. Agora, se você está com a intenção de resolver um problema, o caminho é esse que eu explicitei. E para você, profissional da área ou marombeiro já avançado, atleta, mas que tem já um conhecimento base, que não precisa explicar o básico para você, por exemplo, como o que é proteína, o que é carboidrato, o que é periodização, para você que já sabe o básico e quer ir muito além do avançado, coisa que você não vai aprender em faculdade de nutrição, faculdade de educação física, em medicina, em faculdade de farmácia, não vai aprender em lugar nenhum, mas que eu trago de maneira explícita, porque de certa maneira é politicamente correto. Eu tenho aqui o curso Coach Pro Bodybuilder, tá?
curso com certificado de 180 horas, tem 3 cursos extras dentro dele ainda, e para adquirir ele direto no site sejaumcoachpro.com. E galera que precisar de consultoria novamente, azunutri.com. Monto tudo detalhado, o preço que eu cobro. Quem quiser acessar o Instagram aqui, ó, lá tem, nos destaques, lá tem os valores já que eu cobro, e no site também tem. Ah, Azul, você faz quando? Não faço, porque não é em relação ao preço. Esse é o valor do meu trabalho, para o tempo que eu vou dedicar, para o tempo que eu vou deixar de postar um conteúdo, de gravar vídeo, de atender no presencial, ou de deixar de ter um momento de lazer, ou com a minha família, para atender você. Esse é o valor do meu trabalho, esse é o valor para eu fazer tua anamnese, conversar contigo, tirar suas dúvidas, explicar, montar dieta, treino, protocolo hormonal, protocolo de protetores, tudo personalizado para você, de maneira totalmente eficaz, e ainda fazer o acompanhamento de modo que você pode me chamar a qualquer dia, tá? Então esse é o valor, por isso eu não faço desconto. O valor da minha consultoria é essa. Só que é uma consultoria que eu garanto que você tem contato direto com o meu WhatsApp pessoal, você tem tudo personalizado desde o zero, você não vai encontrar nunca um protocolo exatamente igual ao teu, e tudo específico para você e justificado, tá? Eu vou te apresentar todo o protocolo quando eu fizer a entrega e justificar porquê de cada coisa, tá? Então, direto no site azunutri.com. Quem quiser tirar dúvidas sobre a consultoria e tal, lá no site também tem um link direto para o WhatsApp, você pode chamar. Quem quiser fechar por WhatsApp também tem um desconto, porque daí tira a taxa que o Wi-Fi, que é o site que faz o cash out da consultoria, aí eu mando o link direto para você, tá bom? Galera, esse é o vídeo de hoje, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e forte abraço!